Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Tio Spook aqui novamente. Meu nome, canal em inglês, Spook Tio Spook aqui novamente. Para a nossa última etapa dessa análise. Cara, assim, o vídeo tá muito legal. Até porque, né, o cara realmente tem muita coragem aqui, o seu Gacy, né? De chegar e falar, não, a mídia fez tudo errado, deixa eu te explicar para os senhores. E o cara vai lá e explica tudo aquilo que deveria ter sido dito. Cara, assim, é uma aula. Para quem manja muito dessa parte de estudos, né, de comportamentais, ou mesmo das análises clínicas com relação a esses sociopatas ou assassinos, serial killers, é um prato cheio escutar esse cara falar. Mas o mais legal de escutar esse cara falar é porque ele quebra a argumentação de canais que falaram groselha, entendeu? E isso que eu acho mais legal. Sabe, vieram com um discursinho de, ele era um palhaço assassino. Não, palhaço é você que não assistiu o vídeo e não sabe nem o que ele tá falando. Porque neste mesmo vídeo ele desmente, falando, eu nunca matei ninguém vestido de palhaço. Seu palhaço! Eu adoro a internet. A internet propaga tanta idiotice que o cara que tem que vir na mídia falando, porra, eu não matei ninguém de palhaço. Porra, não me imputa esse crime, sua internet bandida. Muito bom. Mas vamos continuar vendo, eu acho que isso aqui é divertido. How about the multiple personality issue? Oh, the multiple personality came out of Dr. Riefman and Hartman. E alguns psiquiatras ou psicólogos, eu não sei quem são esses caras, o Dr. Riefman and Hartman, parece nome de irmão que brigou, tretou na infância. Eu não quero mais sobrenome Hartman, então vou ficar com Riefman Hartman. Né? Os irmãos Raman, eles colocaram nele um critério de múltipla personalidade. Porra, não existe múltipla personalidade nesse caso, cara. Porra, mas até eu que não manjo dessas análises de psiquiatria, de psicologia comportamental, criminologia, essas coisas, sei que ele não é de múltipla personalidade, cara. Porra, Dr. Huffman. These two clowns from the Cook County there, they came to see me the first time. I said, you want to talk to John Wayne Gacy, the politician, the clown, the family man, or the businessman? The next day, I see it in the newspaper, Gacy has 4 personalities. Fala a verdade, Gacy, dá vontade de pegar a peixeira e furar os buchos, né? Ele falou, pô, recebi em casa, né? Fui lá em casa, eu acredito que foi na casa dele, né? Recebeu esses psiquiatras, psicólogos e tudo mais para analisar o caso do cara, na cadeia, onde for, na casinha de sapê. Ele recebeu os 2 psiquiatras ali na casinha de sapê e os caras olharam, conversaram, né? Você é um palhaço, uma pessoa da sociedade, uma pessoa pública, uma pessoa conhecida pelos políticos e de repente sai de lá falando, não, ele tem múltipla personalidade, pronto, acabou, já decidimos. O cara do cara dizendo, porra, mas se eu soubesse eu tinha matado os 2 também. I think one of the headlines said I was a homosexual mass murderer, confessed mass murder. There is no confession, and we offered, I offered as much as $10,000 if you can produce a confession where I confess to a crime. The time that I was interrogated by the police officers, there was no stenographer, there was no tape recording, there was no videotaping. Nothing was ever taken down, yet everywhere you'll see there's 5 confessions by John Wayne Gacy. Now, if I confessed to something, then why wasn't it videotaped? Why wasn't it recorded? Why wasn't a stenographer brought in, had it written up and have me sign it? There is no confessions in this case. Olha que filhos da puta. É engraçado, né? A gente vê os bandidos nos 2 lados da moeda, né? O assassino reclamando que a polícia foi criminosa com ele. Por quê? Ele chega lá, sentou, ele foi analisado lá pelos forenses, que seja, e aí chegou o policial, colocou o papel na frente dele, uma caneta, falou, ó, assina aqui a sua confissão. Ele falou, como assim assina a confissão? Que história é essa? Sem investigação? Eu não estou sendo gravado? Não tem nada aqui. Cadê a gravação? Cadê a câmera? Vocês não vão me interrogar? Vocês não vão fazer nada. Vocês vão me dar só um lápis aqui e assinar confesso. Desculpa, amigão.
Me ainda ofereceram $10.000 para ele assinar o negócio. Ele falou aqui, me ofereceram $10.000 para assinar a confissão. Assim, vamos lá. Eu entendo que ele é culpado, ok? Mas o Gacy, ele precisava de um julgamento. Ele precisava passar por todos os trâmites burocráticos. Não é tipo assim, olha, Gacy, a cadeira elétrica tá lá, tá, a gente já sabe que você matou, vamos te fritar agora. Oh, peraí. Eu quero passar pelo julgamento. Eu quero ter o meu direito de defesa, eu quero explicar quem eu sou, eu quero mostrar minha enfermidade para o mundo, eu quero dizer meus problemas, eu quero demonstrar a razão disso tudo. Ok, dentro do aspecto de uma sociedade, do julgamento, da parte civil, criminal e tudo mais, existem ditames, existem preceitos, existem toda uma matemática no qual vai realmente ser levantado o número de pessoas que faleceram e tudo mais, ele vai ser diagnosticado de uma maneira correta, vai ser tratado como o princípio da sua enfermidade, a sociedade vai buscar entender quem é esse cara para depois fazer um juízo de valor. O que ele está reclamando, o que é bem irônico pô, cara, o policial já veio querendo que eu assinasse, né, que porra é isso, o cara é bandido? É um assassino reclamando de um policial corrupto? Né? Eu me senti o John Travolta agora, tipo, aquele meme do John Travolta. What I did not know about this insanity defense is that in the state of Illinois, when you plead not guilty by reason of insanity, you're saying that you committed the crime, but that you were insane at the time. So it's not a question of innocent or guilt anymore. What they're trying to do is your whole trial now becomes an insanity trial where you're to decide whether a person is sane or insane. John, how about Tim McCoy, the last one? O que ele ficou incomodado por que os caras pensam que são para me dizer se eu sou insano, não insano, qual a minha enfermidade? Que isso, cara? Não. Eu quero que as pessoas, né, me façam um julgamento decente. Ele reclamou, os caras entraram e falaram, não, você é doido. Manda, né, anota, faz aí a assinatura e tu vai pro Chilindró e depois a gente vê o que faz. Não, senhor. Quero um julgamento decente, eu quero que descreva uma enfermidade. Não, senhor, não tem nada disso, não. One of the five that you say you had personal knowledge of. Tim McCoy, even though he's the last one, he's the first one. He's the first one, actually. Right. The first of the 33. Que isso, cara, você nem Tim lembra. McCoy was the first one, and Tim McCoy's name wasn't put on him until 1988. Prior to that, he was known as Unknown Number 9, and he was buried by me in the crawl space. That's the only knowledge that I have of it. What was the circumstances of that? He was killed in the house in self-defense. And who killed him then? I stabbed him. Yeah, and it was... O cara me fala, não, e sobre tal pessoa? Ele, quem é tal pessoa? O cara que você matou. Ah, deixa eu ver aqui na lista. Opa, achei, tá aqui. Ah, eu nem lembrava o nome dele. Ah, agora eu tô lembrando. Ele morreu em 1988. É mesmo? É, mas ele não morreu por causa do ato sexual em si. Ele morreu por causa de autodefesa. É mesmo? Por quê? Quem matou ele? Ah, fui eu, esfaqueado. Was an issue of self-defense? Why was he in the process of assaulting you, or what? He was coming at me with a knife. I just took the knife away and twisted it in his hand, and that's what killed him. Ele falou que o cara foi pra cima dele, ele tirou a faca da mão do cara e esfaqueou ele. Veja, nessa altura do campeonato já não importa mais o que aconteceu, né? Eu acho engraçado. Enquanto que o Pedrinho lá, o assassino, né, o ex-matador, que era matador, tava querendo mais e mais pessoas pra capivara dele, ou seja, pô, matei mais de 100, pode botar número aí, não matei 71, tinha muito mais. O outro aqui quer se livrar, não, ó, presta atenção, eu não matei 33, eu matei talvez uns 28, 27, 26, talvez 12, talvez menos. Ele tá querendo se livrar, dizendo, ó, isso aqui eu não matei dessa maneira, isso aqui foi autodefesa. So at that point, you yourself did bury him then in the crawl space. Right, and if you notice, he's under concrete. Did you bury any of the others in the crawl space? No, I had nothing. I had no knowledge of him. Yeah. Well, why is it that your first one is there, and then 20 some
others are buried down there as well. Did somebody know that you had done this with the first one, to giving them an idea, More than likely when drinking and getting high with the others, yeah. admitting it to them? So you feel others then followed your suit in using this as a burial ground? Without a doubt. Yeah. É, né? Não, então, mas sobre os mortes, né? Tinha alguns que estavam mais bêbados que os outros. Você enterrou alguns lá, enterrei alguns, outros não, tal. Então você assume que o lugar tinha lá, era um canteiro lá de defunto, né? Admito, tinha lá os mortos. Just want to highlight on John Zick. You know, they want to make such an issue over John Zick and his disappearance. I think he was killed for a scar, personally. And your personal knowledge of the Zick case then is My personal knowledge of the Zick case is that I had come home and Zick and Rossi were at the house. I had a few drinks. I went to bed. When I woke up the next morning, Rossi was sleeping on the couch and Zick was dead on the floor. Ah, vá. I went about my own business and he was gone later on. And where did he go? Where did he end up? I assume he ended up in the crawl space. Did you see him being transported down there? No, wasn't present. Didn't do the transporting. But when he was dead on the floor? He was dead on the floor, yes. Isso daqui não tá me cheirando a verdade. Ele tá falando que ele foi dormir e a molecada tinha a chave da casa dele, né? E aí fizeram a putaria lá, ele acordou, um tava morto e o outro tava dormindo no sofá. Ele acha que tava morto, né? Porque como é que você sabe que o cara tá deitado no chão morto, a não ser que tem uma puta poça de sangue? E mesmo assim você vai falar, caracoles. De repente foi só o nariz que quebrou e tá saindo sangue. Ninguém sabe, né? Aí ele falou, não é meu negócio, não é meu business, ou seja, não tem nada a ver com isso, né? Aí foi lá, se arrumou e tudo mais, o moleque se mandou e deixou o cadáver pra ele. Ele falou, bom, eu preciso me livrar disso aqui. Aí não rola, amigo, aí fica complicado, essa história não tá bem contada. Veja, foram encontrados cerca de 28 corpos na sua casa. Não é tipo assim, o cara amanheceu morto, não sabia o que fazer, enterrei. Desculpa, cara. Ou você liga pra polícia e fala, olha, aconteceu um negócio aqui na minha casa, eu não sei o que é, você pode retirar essa pessoa que tá morta? Beleza. Aí faz uma investigação. E você não vai querer sumir com o corpo. Tipo assim, você assume o atestado de burrice e claramente que foi você. Né? Peguei o corpo e acabei enterrando. Porra, então, foi você. É um atestado de burrice. Did you have a In the hallway. conversation with anybody about that? No. In other words, I just kept my mouth shut because I didn't want to get involved. My idea was to just stay out of it. John, let's step back to your childhood. What was your state of health as a child? At the age of 10, I was told I had a enlarged bottleneck heart. Okay. Bottleneck heart, enlarged bottleneck heart. O que significa enlarged bottleneck heart? Tudo bem, algum problema cardíaco, mas o que significa enlarged bottleneck heart? Caracoles. Vamos lá. Aí é meu problema, eu não sei esta tradução. Enlarged. Okay, and so I Caracoles, ficou had a azul. tendency to. Vamos lá. Coração de gargalo alargado. What the fuck? pass out. O que é coração alargado? Ele devia ter um coração maior, então. A lot. How about childhood illnesses? Bom, ele tinha um problema cardíaco e devia ter morrido. Olha que curioso, né? A criatura fica conectada no coração e faz com que ele tenha os problemas cardíacos. Então ele tem um problema seríssimo cardíaco já. Did you have accidents rather? Any sort of I was hit with injuries or accidents? When I went to the other vocational school, when I first went to the vocational school, I got hit with a park swing in the side of the head. Ah, tá bom. But Ele foi atingido por um park swing. Ele foi atingido na cabeça. it was a masterite. At what age was that? Approximately. 14, I believe. Ele diz que aos 14 anos, mais ou menos, ele foi atingido por alguma coisa na Got hit with cabeça. a swing? Were you unconscious? Yeah, I was taken to a medical clinic. That was at the time, that's when I started seeing that I had epilepsy.
e aí com o tempo ele foi desenvolvendo epilepsia graças ao acidente na cabeça. Mas veja, nada disso justifica os comportamentos que ele tem, beleza? Nada disso vai justificar ele ser bissexual, ou ele realmente ter esses desejos, essas compulsões, né, sexuais e depois cometer os crimes, matar e enterrar. Veja, epilepsia não significa nada disso, o acidente na cabeça não significa nada disso, e muito menos ter o coração alargado, como ele falou, significa que ele vai virar um assassino, ok? Não existe padrão nesse aspecto, dizendo, o cara tomou uma porrada na cabeça aos 14, serial killer, é direto. Unha encravada aos 13, puta, isso aí virou, então, é bandidinho. Não rola, entendeu? Então, assim, nenhuma dessas justificativas existe comprovação dizendo que, ok, mediante a epilepsia, então ele pode ter virado um serial killer. Não existe comprovação para isso. Did you have any episodes of, seizures? Seizures? Yes, seizures were, according to the doctor, they claimed that when I have an epileptic seizure, I had 800 times my own strength, or 800 pounds of strength. Have you ever been sexually abused by anybody? Essa é uma pergunta complicada, por quê? Ele pergunta se o cara já foi abusado sexualmente. Eu acredito que já. Pelo comportamento do cara, pela resposta, né, pela pausa e tudo mais, eu acredito que ele já tenha sido sim abusado. At the age of 9, there was a contractor who Building was contractor? building a house next door, and he used to pick me up and take me for rides, and always wanted to show me wrestling holds with always pinning my head in between his legs. But at the time, I did not look at it as sexual. He was showing me wrestling holds where my head was always constantly pinned between his legs or under his legs. Tá, ele sofreu um assédio sexual, na verdade, né? Ele foi meio que molestado, mas não houve penetração e nada disso. Então era um cara que trabalhava na construção lá de uma casa, que foi pra cima do moleque e aí ficou meio que, né, bulinando o cara. Vou colocar dessa maneira, tá? Eu entendi o que o cara quer dizer, mas vou colocar que ele ficou sendo bulinado pelo cara. I was 19 when I ran away, and that was in 80, not 80, 61. I went to Las Vegas for 3 months. Took my car and left. Sim, é I verdade. worked for Necrotério. Você foi trabalhar no necrotério, não foi? a mortuary, Mortuary. being the night man picking up bodies at the hospitals and stuff for them. I worked as a night man only. I did have nothing to do with the bodies. All this talk that I slept with the dead ones or had sex with dead bodies, there is no truth to any of that. Tá vendo? Isso aqui é importante, porque nessa semana que eu tava fazendo, eu publiquei o análise dele, né, de acordo com a mídia. E a mídia falou que ele molestava os corpos, que ele fazia sexo com pessoas mortas. Ele tá falando que ele nunca fez nada no necrotério. A única coisa que ele ficava lá fazendo era simplesmente tomando conta dos mortos e ficava conversando com os mortos, mas ele não chegou a nenhum ponto molestar os cadáveres. Você vê, a desinformação da mídia começa a criar monstros. E aí a molecada chega lá no canal falando, pô, o cara lá molestava os defuntos e tudo mais, claro que ele é um monstro, não sei o quê. Veja, ele está demonstrando que mesmo ele sendo um serial killer, ele busca, vamos dizer assim, respeito entre a mídia e o que foi colocado, né, sujando o nome dele. Então, assim, se eu vou morrer com a dignidade. Eu vou falar a verdade, eu já sei que eu tô morto mesmo, mas assim, mentiram pra caramba, vocês querem acreditar em mim, acredita, se querem acreditar no Netflix, o que está no Netflix, tal, o problema é de vocês, né? Então, ele tá falando, nunca molestei, nunca fiz nada com relação aos corpos. Fui lá, fiz um bico, trabalhei em Las Vegas, ganhei uma puta grana dentro do mortuary, né, o necrotério. You did live in the mortuary. I lived in the mortuary, yes, but not in the embalming room. I mean, they make it sound like, I slept in the crypts with them. And I never climbed into a coffin or anything like that. That is so damn ridiculous. Ele falando, é ridículo, eu não fiz nada, eu morava lá dentro, mas eu nunca fiz nada com os corpos, eu nunca fiz, era mentira, os caras mentiram, é ridículo. Eu acredito nele, nesse aspecto eu acredito. Senão ele teria falado, sentia prazer num corpo morto. It's the same thing. The contention is that I slept all night with Robert Peace. If you want to say I slept in the same house with a dead body, okay, fine, I'll buy that. But in the same room, no. Ele fala, eu nunca dormi no mesmo quarto que uma pessoa morta. Eu dormi na mesma casa onde tinha os mortos, mas eu nunca dormi no mesmo quarto, tá? Então tinha lá uma pessoa morta embaixo da casa, beleza, ele estava dormindo no andar de cima, a pessoa morta no andar de baixo. And besides,
The dead won't bother you. It's the living you got to worry about. Eu também concordo. Ele fala, os mortos eles não vão te incomodar. Quem vai te incomodar são os vivos. E você pode ver que é uma verdade. Mas sim, estamos falando de cadáver, nós não estamos falando de espíritos, ok? O cadáver não vai te incomodar, a não ser que você tenha nojo ou medo de ficar vendo uma pessoa morta na sua frente. O cadáver, não espíritos. A burocracia, a encheção de saco, a Vivo te ligando às 7 horas da manhã para que ele te vender um plano de merda, ou empresas de cobrança, porque usaram o seu nome em crediário e falando que o Zé das Couve, que passou o seu CPF, o seu número de telefone, está devendo dinheiro e você que tem que pagar as contas, não são os mortos que fazem, mas a porra do ser humano. Entende? Você vai comprar uma calça lá na Renner, de repente está apertada e vem um pastor surgir do nada falando, a calça apertada significa que você é homossexual. Você fala, tomar no seu cu, pastor. E aí começa. Entende? Quer dizer, o problema não está nos mortos, no cadáver, mas sim nos vivos que te enchem o saco 7 horas da manhã ligando na tua casa, porque, aqui é claro, o senhor gostaria de um plano, eu gostaria de mandar o senhor a puta que pariu. Não, olha que mal educado, 7 horas da manhã. Mas plano da Claro é assim, acorda o senhor quando menos o senhor espera, está te amolando. É assim, a Judite te liga, né? Aí você acorda pintado de azul e não sabe por quê. Aí você sabe, foi a Judite que te ligou. Só quem assistiu sabe que eu estou falando. I felt things were going to work out because I knew that I didn't do the killing and I thought it would come out in the trial. But Amarante, with this insanity defense, and again, you can call it my ignorance of the law, and it's like I explained in a letter to Chief Justice William Clark. The evidence-based is on the theory that the more sensational a case is, the more crazier it sounds, the insanity defense would work. And I still... Ele está falando uma coisa importante que a gente nunca percebe, né? As pessoas queriam colocar ele como insano. Ele não é insano. Tá. Vamos lá, vamos entender. Ele é um cara que está lúcido. Ele é um cara que ele tem discernimento. Ele é um cara que ele trafegou dentro de uma sociedade, dentro das leis e regras de uma sociedade ao longo do dia. E à noite ele tinha seus impulsos e desejos e saía para experimentar as possibilidades, ao ponto de chegar ao exagero de matar 33 pessoas, as quais a mídia trouxe. Ele está falando que ele não matou 33 pessoas. Mas que existem corpos que sumiram e que ninguém sabe onde estão essas pessoas. Aonde é que estão? Não foram para Las Vegas se divertir e não voltaram mais, né? Alguma coisa aconteceu com essas pessoas. Então colocaram a culpa toda das 33 pessoas para ele. É a mesma coisa, um avião cai num cemitério e até agora estão retirando os corpos. Você entendeu a analogia? Um avião caiu num cemitério e até agora estão retirando os corpos. Aí o que acontece? Ele chegou e falou com o xerife da cidade, falou, xerife, tô com um problema, os caras querem me colocar como insano, querem me colocar como um monstro, estão inventando coisas, criando delírios a meu respeito, e pra quê? Pra me julgar diretamente como um criminoso insano e que não precisa nem de um julgamento. Ou seja, o laudo de um psiquiatra ali olhando já coloca um peso enorme na decisão do juiz, dizendo ele não pode ir para julgamento, ele já foi colocado como um louco, um potencial assassino e que não merece, e já foi condenado. Entende? Então, o lado dele é, eu quero deixar as coisas claras e ter realmente a decência de me expressar e mostrar para as pessoas que não é bem assim o que elas estão imaginando. Ou seja, o cara quer ser enterrado com uma capivara menor do que estão imputando para ele. I think it was stupid. I think that they did a disservice to me and they did a disservice to the victims. And you know what people don't understand is I feel I was wrongfully convicted for 33 murders, and it was only because of sensationalism and ego. The Des Plaines police did a sloppy investigation. This is, I mean, it may not be the correct way of wording it, but the thing of it is that they had other suspects and they had tunnel vision in to say, it's Gacy's house, it's easier to put everything on Gacy. Ele tá falando uma coisa, ele tá fazendo uma acusação legal pesada. Ele tá falando assim, a polícia foi muito preguiçosa em investigar realmente tudo isso. A polícia realmente me colocou as 33 pessoas, né, que eu matei, e sem realmente ponderar se tinha sido eu realmente ou não. Então, assim, tem outras pessoas envolvidas, tinham outros criminosos, tinham outros assassinos. Por que tudo caiu em cima de mim?
Então é mais fácil me condenar por crimes que eu não cometi e justificar para a sociedade que as 33 pessoas foram diretamente vítimas de Gacy, como ele fala, do que vítimas de outros assassinos que estariam aí aproveitando-se da situação, cometendo os crimes e colocando a capivara para ele. Então veja, tinham 28 pessoas que morreram lá. As outras, ninguém sabe cadê. Acredita-se, eu não lembro se acharam alguns corpos boiando no rio, mas que algumas pessoas poderiam ter ido realmente sendo jogadas da ponte. Existe uma lógica do raciocínio do cara, mas assim, se ele não traz as provas que não foi ele que matou, desculpa, a capivara dele vai aumentando. Se ele realmente não comprovar que, ó, o que tá dentro da minha casa fui eu que matei, o restante eu não sei, ok, mas tinha tantas provas da entra e sai de outras pessoas, inclusive objetos pessoais, peças de roupa, daqueles que sumiram e que os corpos não foram encontrados, que não tem como. Sabe, eu lembro que eu tive aula de direito na faculdade. A gente estava falando sobre certas situações com o advogado que estava me dando aula, né? E ele falou, cara, teve um caso muito pesado nos Estados Unidos que envolveu um brasileiro. O brasileiro estava correndo no Central Park, ele estava fazendo o Cooper dele, né? E de repente ele viu uma pessoa esfaqueada, caída no chão. E automaticamente o reflexo do cara qual foi? Fazer boca a boca? Fazer coceguinha para ver se o cara acorda? Não, foi enfiar a mão na faca e puxar. Na hora que ele fez isso, a polícia chegou. Ele foi preso e condenado pelo crime que ele não cometeu. Porque as impressões digitais do cara estavam na faca e ele estava repleto de sangue no corpo, ele estava sobre a vítima. Acabou. Não tem o que falar. Ele vai chegar e falar, não, gente, eu estava fazendo um cheesecake em casa, esse sangue aqui é groselha, tá? Ou é só strawberry, é morango, desculpa. Eu vi esse cara caído, eu perguntei se ele queria alguma coisa, ele não me respondeu, eu vim aqui com a faca do... Não tem. Os caras vão falar, ah, beleza, não, tá tranquilo. É groselha? O que é isso? É morango? Não existe. O cara foi condenado. Entende? Então, assim, tem umas coisas estranhas nesse discurso. Por mais que o Gacy ele passe muita confiança, veja, a matemática é muito mais clara do que o Gacy falando. Não tem como. De novo, quantos corpos tem aí? Quantos objetos pessoais das pessoas que faleceram tem aí? Cara, não tem como você escapar. A polícia vai te condenar. Hey, your paintings have improved over the years. I think we've seen some. I think I've learned from each one of them. Yeah. I guess it's the same reason why I relate to Michelangelo, because he was a workaholic, and Leonardo da Vinci. You know, people always ask me who my favorite artists are and why. And I did not know that Michelangelo was homosexual. It doesn't make no difference to me. He was a workaholic. He was a sculptor. He was a painter and did a lot of other things. Da Vinci was an inventor of that. And of course, in my life, I've done painting, decorating, wallpapering. I've done mural work. You name it. As you know, I'm a... Nada a ver. Perguntaram, sabe aqueles testes de quiz, né? Qual é o seu sobremesa predileta? Qual é o nome do seu primeiro cachorro, né? Aí perguntaram para ele qual era o seu artista predileto. Ele falou Michelangelo. Os caras associaram, porque né, a questão da homossexualidade. Ele falou, não, cara, porque eu gosto de pintar, eu trabalho com reforma, eu trabalho com arquitetura, né? Não tem nada a ver. Até nisso eles estavam querendo me colocar um problema. bug about record keeping. All of my business records confirmed where I was, who I was with, what hotel I stayed at, what meals I ate. Everything was in the files. And all of those files on December 29th of 1978 were confiscated by the Des Plaines Police Department. And those files there alone could have proven that I wasn't in Illinois when 16 of these murders, when they finally set the dates as to when these murders occurred. You did. Ele fala uma coisa importante, dizendo, eu tenho um álibi que mostra que em alguns casos eu não estava envolvido. Eu estava em outro estado, em restaurantes, em hotéis, e eu mostrei os comprovantes, eu mostrei o extrato do cartão de crédito, eu mostrei as faturas, mas não interessa, para os caras fui eu, sendo que eu não estava no lugar, eu não estava na cidade, eu estava fora. Como é que pode ter sido eu? De novo, para os caras, um a mais, um a menos, tanto faz, simplesmente jogam para você dizendo, foi você e acabou.
Tchau, até logo. Novamente, estou tomando como base o que ele está me falando. Por quê? Porque nós fizemos uma análise olhando o que a mídia nos trouxe. E agora nós estamos escutando diretamente da boca dele. Say that you never painted yourself as the innocent babe in the woods. We're going over the same thing. Yeah, We're not going to go into basically, no. But I mean, the point is if you feel that you're not covering up your part of the crimes, but at the same time you open up the thought that others were involved, would you be willing to cooperate with law enforcement people today to avail, say, the materials that you have amassed and to more or less pursue, if in fact there are others that are on the streets that have been involved in these murders, would you be willing to cooperate and to assist to pursue that to the ends of bringing others to justice? Would you be willing to do that? I get no qualms about that, but what I don't understand is why wasn't it done to begin with, Bob? The thing of it is, they want you to believe that I and I alone committed these murders, and I had nothing to do with the murders of anyone. If anybody was involved, then how many people are we talking about beside yourself? We believe there was 4 people involved. Aí não, aí você está mentindo. Aí é complicado, Gacy. Veja, o repórter pergunta para ele, você ajudaria a polícia nas investigações? Você teria algum problema com relação a isso? Não, eu não tenho problema nenhum. A única coisa que eu quero é que a polícia seja justa. Ou seja, eu não matei todas essas pessoas. Não, imagina, Gacy, elas estavam enterradas na sua casa tranquilamente. 28 corpos na sua casa. Estavam fazendo o quê? Simplesmente caíram do telhado, olha lá, puta, um corpo, tá chovendo corpo, né? Ele fala, não, eu não matei tudo isso. O repórter pergunta, tá, mas quantas pessoas você realmente matou? Eu matei 4 pessoas. 4 pessoas você matou lúcido, né? E as outras 24 pessoas você tava como? Vestido de cowboy, sei lá, brincando de YMCA, né? Era o quê? O cowboy, o encanador, o eletricista. Porra, cara, assim, de novo, o que 28 pessoas mortas estariam fazendo na sua casa, cara? Explica pra mim, sabe? De novo, não tem nexo. A polícia não entrou com os corpos lá e falou, foi você que matou. Não tem como, cara. Aí você está tentando se eximir do crime. E isso daí já não tá legal da sua pessoa. Assume. Fez merda, assume. And that would be Michael Rossi, David Cram, Philip Paskey. Here we've got a Philip Paskey who had a newsletter going on at the Cook County Jail. And here he is involved with a guy named John Norman. And John Norman was running Boys for Hire. They were making snuff films with young boys. Tá. To me, they were pimping them off. They were selling them. There was a crossover when we checked into John Norman's background that he goes all the way back to the early 70s, involved in he ran the Norman Foundation. He run Epic International and the Odyssey Foundation out of Dallas, Texas. Não, aí você está colocando muita bullshit. Organizations where wealthy men could hire young boys for sexual. Ele está falando, tinha outro cara que também estava na cidade lá e que estava contratando crianças, adolescentes, para fazer snuff movies, né? Que são uns filmes horrorosos que tem aí na Deep Web, que nem assistam essas merda. Aí ele tá falando, então ele tinha outras pessoas que também estariam nessa questão de estarem envolvidos em tais desaparecimento desses jovens. For sexual weekends. Male prostitutes. Have you ever met Norman? You ever had any contact with Norman? I have yet to see a current picture of him, and therefore I'd have to say no. Phil Paskey may have been with him at one time or another because, see, again, I came home from out of town at times, and Phil Paskey would be at the house drinking beer or something like that. David Cram is the one that brought Phil Paskey in, because Cram, when he didn't want to do nothing. He got a hold of this guy and said, well, this guy can get you somebody for sex. I have a lot of things that I've forgotten that I can't remember. For instance, I can go back to my childhood and stuff and I still remember that, but yet I can go into the 70s and there are a lot of things I can't remember. The same thing with the victims. I've looked at all of, I don't know if you notice here, we got pictures of every one of the victims here. Ele tá mentindo. Believe it or not, for the last 12 years, I've studied these photos of these victims. And
there is no, we have a shot of all of the victims together here. Tá mentindo. And Tá when mentindo. you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. Aí ele tá mentindo. Ele tá falando que ele teve um blank, né? Ele não lembra dessas pessoas. Ele não lembra de ter realmente conhecido essas pessoas que ele matou. Ou de ter se envolvido com essas pessoas. Você vê a diferença da vibração do corpo de energia dele quando ele é inquirido sobre certas situações que fazem parte da infância dele. Né? Agora, quando lida com essa questão das pessoas mortas, você percebe que a energia dele muda, a vibração dele muda, a forma dele de pensar muda, as reações da mente dele mudam. É como se ele tentasse achar válvulas de escape mediante a epilepsia ou os problemas que ele teve de acidente lá com alguma coisa que bateu na cabeça dele. Então, ele tá falando, tá, eu cometi o crime, mas eu não lembro, eu não sei. As pessoas estão me colocando que eu matei 28 pessoas, mas eu não me lembro de ter matado elas. E aí o que acontece? A mentira que ele coloca, porque isso é mentira, os psiquiatras e psicólogos não tratam como uma mentira, então eles vão tentar achar um diagnóstico mediante ao que ele está falando. Ah, ele teve uma porrada na cabeça, teve epilepsia, então justifica-se que ele tenha, ao longo do dia, apagões. Então ele pode ter uma dupla personalidade ou pode ter uma múltipla personalidade que surja criando então esse estado de blank, né, de anulação das percepções, e aí ele acorda, tipo, tá com os mortos em volta. Esse é o caminho que eles estavam traçando mediante então as respostas do Gacy, dizendo, então você tá falando que não matou, alguém matou. Ou foi você, ou foi o seu alter ego, ou foi alguma coisa que dentro de você surgiu para matá-lo. Então fica a teu critério, a gente pode colocar como um criminoso normal, sem distúrbios mentais, ou você vai ser colocado como uma pecha de um cara que tem múltiplas personalidades mediante esse discurso que você tem. Veja, eu acho que ele está mentindo, assim, não tem múltipla personalidade, ele está mentindo, ponto. Está tentando se eximar da responsabilidade. Ele matou as 33 pessoas. A questão é, ele tem 28 corpos, cadê o restante? And we've gone over this more than once. They're just names and faces. And when you look at them, Olha lá. The thing of it is, we took it a step further. We went into their backgrounds. I wanted to know where they were at, what schools they attended, who they hung out with, and what kind of activities they were into. And that's what we dug up on each one of the victims. But still, there is no association. None of them never worked for me. None of them... Como assim? They never went to any places that I ever hung around. Because Ele tá falando, ó, esses caras eu não sei quem são, eu não sei nada deles, eles simplesmente nem trabalhavam para mim. Não, os objetos pessoais, todos deles estavam lá na sua casa. Ou você foi lá nas ruas, onde tinha uma rua lá que na análise eles falam, né, que era uma rua onde trafegavam os homossexuais, onde tinha ali uma certa prostituição e tudo mais. E ele pegava esses jovens, beleza, eles não trabalhavam para você? Não, eles eram aliciados por você. Ok, só que os objetos pessoais estavam na tua casa, cara. Como é que justifica a fivela de um cara que você pegou na rua tá lá dentro do objeto daqueles que você matou? Como é que aparece? Do nada, foram os leprechauns, eles aparecem e levam, os leprechauns aparecem e vão levando seus objetos. I didn't hang around that many places unless you were involved in politics or if you were involved in clowning, then I might have ran into you. But there's no way I could have run into any of them. They've got all that jewelry that doesn't belong to the victims. They've got the 2 clown suits that don't belong to the victim. Just like I consider myself the 34th victim, I consider the families victims as well, because they did not get justice from the shoddy investigation all the way down through... Tá bom, Gacy. Blá, blá, blá. As I told you, when the FBI first came in to check on me, you said that you were kept out of the case back in '78, and that was only because of egos. They did not want a professional coming in and doing an investigation. So they did their sloppy investigation and let it slide that way. You see, everybody was so excited about the large, massive case, and everybody was looking with their egos as to how they could close this thing up. And you know the only one that they really hurt? You've had the victim's family vent all their hostility towards me, and they think I'm the monster that killed their son or took out their son and stuff like that. When in fact... Aí ele tá mentindo, ele tá sendo sem vergonha.
Ele tá falando o seguinte, que o FBI e as investigações colocaram ele com essa pecha de monstro. E que não é justo porque as famílias nunca vão saber realmente quem matou essas crianças, já que ele não estaria envolvido em todos esses crimes, mas somente naqueles que ele colocou como realmente, eu matei como defesa. Ele está sendo aqui mentiroso e cínico. Veja, eu não conseguiria fazer uma entrevista como essa. Se eu estivesse na frente dele, eu ia falar, Gacy, nenê, criança, coisa linda do titio. Você fez, Gacy. Não, Gacy. Assume, você matou. Gacy, fala pra mim. Eu ia ficar assim o tempo todo. Eu não ia servir para ser um repórter criminal. Eu ia ficar olhando pro cara do cara falando, sem vergonha, tu matou. Sem vergonha. Fala, você é sem vergonha, você é safado. Você é bolachão. Hein, ô bolachudo? Conta pra mim. Foi você que matou, né? Assume, Gacy. Você já tá morto, cara. Most of them don't even have the remains of their own sons. And you know, that's another thing everybody misses from this, is that the victims' families are not aware that in a lot of the cases, they don't even have the remains of their own sons. Because Dr. Stein never turned over the whole body, and they took the heads off of each one of the victims. So when you turn over the remains to a loved one's family, they don't have the whole body. Ele tá fazendo blá blá blá, quer dizer, as famílias aqui vão sofrer mais porque elas não têm os restos dessas pessoas, né? Quer dizer, elas nem sabem os corpos e blá blá blá. Ou seja, não se sabe nem cadê a pessoa. O corpo sumiu, a pessoa foi desintegrada. What do you actually feel that my case has been thoroughly investigated? I think, John, in a case like this, and I find this in many major cases, that things are, at the time of the case, are done rather hastily because of the fact that there's pressure on. Yeah, but that's a political answer. I know. Yeah. I don't want a political answer from you. I want a basic answer. Do you actually think that the investigation of my case has been done right? I believe in your case that there should have been more focus on others, as there should have been others checked out a little more thoroughly. O Gacy vira pro cara, né, e faz a consulta, parece que é evidente. Tipo, vem cá, me dá uma dica, você acha que realmente o meu caso, ele tá sendo bem investigado? Você acha que tá tudo indo pro caminho certo? Caminho certo do quê, cara? Você vai pra cadeira elétrica. Aí o cara me solta uma resposta bem política, ele fala, eu não quero resposta política, eu quero que você me diga. Você acha que tá correto? Você acha que está sendo bem investigado? Olha, Gacy, a gente precisa de muito mais prova, a gente precisa de uma investigação mais detalhada, mas, caracoles, 28 corpos enterrados na sua casa, você espera que a gente acredite no quê? Você estava comprando corpo no necrotério pra, sei lá, porque você estava com medo de dormir sozinho? Não rola, cara. That's the belief I've developed over these years. Ele morreu. Yeah, I just think that we're kind of wrapping it up here. I think we accomplished something today. Certainly we put something down on tape that has not been said. My feeling as a career law enforcement officer is that if John Wayne Gacy is guilty, then he should be punished. If John Wayne Gacy has others involved, then they should be brought in, they should be punished. Basically, I believe in total investigation and total justice, and that's really what I've been looking for all along. Ele falou uma coisa boa pra você, cara. E doeu. Essa se sentiu no âmago do seu Butiquitos. Ele vira pro cara e fala, então, cara, você é culpado. Eu acredito que John Wayne Gacy é culpado e ele deve pagar pelos seus crimes. Aí o Gacy engole seco aqui falando, jacaré no seco nada? Então, tá aí, né? Eu sinto muito. Eu acho interessante escutar, obviamente, todos os lados da moeda. Ninguém aqui tá se zimando, ninguém tá passando pano pra esse vagabundo. Pra mim, matou, tem que pagar. Matei só 4. Porra, é como se fosse tipo... É insano, cara. Uma vida tem um valor monstruoso. Imagina 4. Ó, galera, matei 4, me dá um desconto, ok? Vamos lá, quanto custa na contabilidade do juiz 4 vidas? É prisão perpétua? Eu vou ter meu donut à noite para comer? O bolinho na Maria vai rolar à noite? Como é que é? Vou poder fazer a propaganda pra Coca ainda? Não, cara, aqui é pena de morte. Pô, mas então 3. Eu só matei 3. 3 tem desconto?
Não, talvez tenha. De repente você pega uma só perpétua. Pô, perpétua é legal, porque daí eu vou poder lá me divertir fazendo bolo pra galera, jogando bola, biriba, bote, jogar uma bote lá com o pessoal, né, na cadeia. Meu, crime é crime, tem que pagar. E não adianta ficar com essa cara de merda, porque tu matou lá 33 pessoas, que seja 28, 29, 30, não importa. Uma vida tem um valor monstruoso para as famílias envolvidas no caso, para uma sociedade. Não importa, cara. Sendo você um palhaço ou não palhaço, você é um serial killer. Não importa, tá? É isso. Eu acho que o Pedrinho Matador é que devia estar vendo esse vídeo, entendeu? De repente o Pedrinho Matador, ele ia, né, perceber, é verdade, né? Puta, mais de 100. Pedrinho, essa não rola. Mas é isso, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Bom, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, eu não sou dono de terreiro, eu não sou pai de santo, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar no seu navegadorzinho lá, vai ser levado a uma pagininha, você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.